Olá, eu sou Priscila Boeira E eu sou o Ricardo. e hoje começa um novo quadro aqui no canal. É o Movie Marca, onde nós vamos relacionar aspectos de marcas, de filmes e de séries. Para começar, a gente vai falar sobre How to Get Away with Murder. cuja principal personagem, a protagonista, é Annalise, interpretada por Viola Davis, uma grande atriz. Se você não assistiu, eu recomendo você assistir. Se você assistiu, vem com a gente, vai fazer essas conexões. Para começar, a gente vai falar sobre autoimagem, a imagem que a Annalise faz dela mesma. Então, ela é uma advogada de sucesso, é uma advogada implacável, uma advogada admirada por seus alunos, mas também odiada por seus concorrentes, seus opositores, pessoas que ela passou por cima muitas vezes para conseguir o que ela quer na vida. E ela sabe que ela precisa ter uma imagem de alguém que é, vamos falar com todas as letras, foda. Uma mulher que é admirada, uma mulher que é referência na sua área, alguém que venceu o seu meio principalmente, ela sofre abuso na infância, é uma mulher negra, então tem todas essas questões. E o que se destaca nela é a consciência que ela tem, não é só simplesmente a imagem, na parte estética, a imagem que ela passa, é a consciência que ela tem da capacidade dela, a imagem que ela tem do que ela é capaz de fazer e realizar. Ela tem uma consciência muito grande disso. Em vários momentos ela aproveita as situações que acontecem e, em virtude da capacidade, ela transforma as situações ao seu favor, né? E ela tem uma consciência muito grande que, se ela tiver uma brecha, uma oportunidade, ela vai conseguir, ela vai lá e vai fazer. E ela começa pela autoimagem, então ela sabe que ela precisa se vestir bem, então as roupas que ela escolhe, tudo tem um significado. As cores combinam muito bem com ela, o cabelo sempre impecável, a make super, sempre em alta, assim, super incrível. Quando ela chega em casa, até os primeiros episódios a gente estranha, porque ela tá lá fazendo acontecendo nos tribunais e na sua casa, que é o seu escritório, e ela chega depois e se desmonta e a gente se depara com uma mulher comum, normal, né, fora daquele status de mulher super poderosa. Mas ela entende que a imagem, assim como uma marca precisa ter uma imagem consolidada e muito respeitada, bonita sim, mas condizente com aquilo que quer representar, a Annalise faz isso muito bem. Ela faz esse jogo. Ela sabe ser uma pessoa normal, uma pessoa comum lá no seu recinto quando ela está reclusa, nos momentos de vulnerabilidade, mas saiu da porta, ela está transformada para chegar e causar. E isso também a gente já chega num outro ponto, que é como a Annalise é vista pelas outras pessoas. Então, pelos alunos, ela é vista como a suprassumo do direito, é quem eles querem se transformar. Até tem uma situação na série em que todos os anos ela escolhe novos estagiários para compor o seu quadro de funcionários e juntos eles vão defender casos reais. Por isso todo mundo quer ser aluno dela, quer ser funcionário dela. E aí então ela é vista por eles com grande admiração. Pelos seus oponentes, é vista com medo por alguns, porque sabem que ela faz o que precisar para vencer as ações que ela está defendendo, e também por outros é vista com medo, é vista com raiva, mas é por isso que ela mantém aquele ar de superioridade, aquela imagem, como a gente estava falando antes, super bem produzida para condizer com aquilo que ela quer passar para outras pessoas. E nesse ponto aí de como ela é vista, às vezes tem coisas que fogem ao controle, né? Mesmo pessoas que ela teria até uma certa afeição, né? Em virtude de quanto implacável ela não é bem vista por essas pessoas, mas tudo bem, a vida para ela segue com a atitude, com a maneira de ser dela, porque ela sabe que os objetivos dela foram alcançados dessa maneira, né? E às vezes as pessoas não vão te ver exatamente com a imagem que tu queria ter para elas, né? Até porque tu tá atrás dos teus objetivos e não dos objetivos das pessoas. E esse conflito também acaba não agradando muito todo mundo. E dessa maneira de ser, ela causa muito medo, né? Muita raiva, mas também muita admiração, né? Todo mundo sabe do que ela é capaz, como a gente falou antes. Como ela se importa, como ela se porta, no caso, é a maneira que, tipo, ela acaba também transparecendo grande parte do que os outros veem para ela, veem dela. E a gente chega agora num outro ponto muito importante para uma marca que quer se destacar, que é a oratória.
Como é de costume, já é algo que a gente olha para os advogados e a gente já sabe. Um advogado sabe falar bem, sabe se defender, sabe fazer acontecer pela oratória. E a Annelise não é diferente. Ela vai lá na frente do tribunal e ela faz e acontece. Ela tem uma grande capacidade oratória e ela faz isso muitas vezes interpretando o cenário, usando sua intuição e às vezes pegando elementos que ela leu no ambiente, ela fez uma leitura do ambiente e usa esses aspectos na sua oratória para ser muito implacável e funciona muito bem. É que também a gente acaba analisando os aspectos muito especificamente no caso do tribunal, no caso específico de um profissional pela área que ele atua, mas ela se destaca também pela parte pessoal, né? A sua oratória, o seu discurso, a sua maneira de agir, ela também é muito influenciada pelo momento e pelo meio. Ela sabe falar mansinho, falar carinhosamente quando precisa, mas ela sabe ser muito dura e muito agressiva, como nos momentos dos tribunais, em momentos de conflito. E ela acaba, muitas vezes, em situações adversas também, conseguindo barganhas que ela não conseguiria só pelo simples fato de todo mundo saber como ela é, né? Então, se ela chega conversando, oferecendo alguma coisa, o pessoal já começa a olhar com bons olhos, porque pelo menos ela não está brigando, né? Ela não está lutando por aquilo lá, que sabem que se ela lutar, talvez não seja muito saudável comprar aquela briga. E com isso a gente chega num outro aspecto, que é a dedicação total ao trabalho. A Annelise, ela está sempre trabalhando. Ela não está só trabalhando naquelas horas convencionais, mas também quando ela está em casa, quando ela está descansando, ela está matutando, ela está fazendo conexões, quando ela está namorando, quando ela está em algum jantar, ela sempre está trabalhando para algum caso, ou para outros casos, situações adversas que acontecem, ela consegue relacionar. É um aspecto também um pouco cultural que nos vem muito nos filmes americanos, né? Em que, tipo, o trabalho, a carreira tem uma dedicação de 100%. Muitas vezes a família é o suporte para a carreira. E aqui na nossa cultura eu vejo que a gente tenta equilibrar um pouco mais, né? Mas lá para eles tu tá 100% tempo trabalhando. E a gente vê em vários momentos que ela tá namorando, ela tá transando, ela tá trabalhando, ela tá pensando em alguma coisa que está acontecendo e ela tá plantando alguma coisa para colher lá no futuro. E ela não pensa quando a gente fala de dedicação total ao trabalho, ela nunca pensa num momento, né? Ela não está pensando naquele momento lá, na coisa que ela tem que fazer amanhã. Ela está pensando muitos passos à frente. Ela já está, o jogo dela é um pouquinho mais avançado, que é por isso que ela leva muita vantagem neste quesito, né? Mas também ela acaba desenvolvendo problemas psicológicos, ela precisa ir com um psiquiatra, ela acaba se envolvendo com álcool, então a série também mostra esse lado que é um pouco cruel de quando a gente esquece a nossa saúde mental, a nossa vida íntima e se dedica totalmente ao trabalho. Neste quesito de dedicação total ao trabalho, a gente também vai chegar num outro ponto que ela acaba sendo implacável, ela acaba sendo perigosa, porque dedicação total ao trabalho a gente não fala só de tempo, né? A gente não fala só dos momentos, né? A gente está falando também das pessoas. Ela tem um time que ela elegeu, que é o time que joga com ela. As outras pessoas que eventualmente ajudam ela ou ajudam por algum interesse, essas pessoas são tratadas como ninguém. Se ela precisar jogar elas na fogueira para se dar bem, ela vai jogar. E muitas vezes então, por exemplo, eu estou assistindo a série, estou na metade da série, é muito boa, aconselho você novamente a assistir. O que acontece? Uma mulher acaba de dar uma oportunidade para ela porque ela foi presa, ela perdeu cliente, ela está sem dinheiro, a casa dela pegou fogo, enfim, um monte de situações. E ela, enfim, a mulher dá um voto de confiança porque sabe da fama dela e ela vai lá e queima a mulher porque ela precisa daquela situação para chegar e abrir um caso muito maior que ela está pensando lá na frente. E neste ponto aí também, a gente às vezes, aqui até na nossa vida pessoal, quando acontecem coisas nesse cotidiano, no nosso cotidiano assim, às vezes a gente ou julga mal, né, ou tende a não entender as situações. Mas na verdade cada pessoa tem um objetivo e ela tem os objetivos dela muito claros e não existe quem faça ela, digamos, se afastar desses objetivos, né?
ela sabe quem está do lado dela, quem ela tem que proteger, mas o resto é o resto. O resto ela não quer posar de boazinha, ela quer ganhar a partida no final. Afinal, o que é a verdade, senão vários pontos de vista, a depender de quem está na situação. E aí, você curtiu esse vídeo? Que outras séries ou filmes você gostaria que a gente comentasse aqui? Curtiu? Então, deixa o seu joinha, compartilhe e ajude a gente a continuar fazendo esse material. Muito obrigada!